Temos recebido muitas reclamações com relação ao atendimento do INSS aqui nas 5 maiores cidades da nossa região. Por isso, a nossa produção conseguiu, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados que comprovam o aumento de 92,7% nos registros de denúncias e queixas feitas na ouvidoria do INSS. O Jorge Talmon está acompanhando esse assunto, também chega ao vivo aqui com a gente. Ô Jorge, não é de hoje que a gente sabe da dificuldade de ser atendido pelo INSS. Agora, reclamar, será que também está adiantando alguma coisa? Conta pra gente. Pior é não fazer nada, né, Jonathan? Bom dia para você e para quem nos acompanha. Imagina só a situação da pessoa que contribui para o INSS uma vida inteira, pessoal. E quando chega naquele momento em que mais precisa para pedir um auxílio-doença, um afastamento, que são os casos mais urgentes, essa pessoa simplesmente dá com a porta na cara. Ela não consegue, às vezes, o atendimento ou se sente destratada pelos funcionários, pelos peritos. Esses são casos que ouvimos hoje aqui em frente à agência do INSS, no centro de Campinas, na rua Barreto Leme, aqui na região do centro. Então, viemos para cá, ouvimos essas pessoas, inclusive algumas se sentem sensibilizadas ao ponto de chorar com a reportagem. E somando a esses depoimentos, a produção da EPTV conseguiu, como o Jonathan disse, através de um pedido formal que leva um mês para a gente receber esses dados de volta em média, mas conseguimos, junto ao INSS, dados das reclamações das 5 maiores cidades da nossa região. Então, Campinas, Piracicaba, Limeira, Indaiatuba e Sumaré. O resultado que voltou para a gente de informação foi surpreendente. Aumento de mais de 90%, ou seja, quase que dobraram as reclamações na ouvidoria do INSS nas maiores cidades da nossa região, ao longo apenas do período de um ano, entre 2024 e 2025. As pessoas falam, entre outras coisas, primeiro que 135, aquele telefone, é uma demora eterna de pelo menos meia hora para você ser atendido. Às vezes, quando vem para atendimento presencial, o atendimento foi cancelado e as pessoas não ficaram sequer sabendo do que havia acontecido, não foram nem avisadas para poupar o deslocamento. E geralmente são pessoas muito sacrificadas. O dinheiro do ônibus faz falta, o dinheiro do carro de aplicativo, eventualmente pessoas que andam apenas com a ajuda de cadeira de rodas, ou então, como uma entrevistada que ouvimos hoje, que para vir para cá ela precisa trazer um cilindro de oxigênio e quando chegar aqui não consegue atendimento. É mais que decepcionante. Nas palavras dessas pessoas que vamos mostrar ainda hoje nessa reportagem, Jonathan, é uma humilhação. Então os depoimentos logo mais na reportagem completa ainda nesta edição, Jonathan. Combinado, viu, Jorge? Até daqui a pouco, então, com a cobertura completa. Bom, vamos falar agora sobre as broncas dos contribuintes com relação ao INSS. Você, por acaso, já precisou resolver algo lá? Pois é, dispararam as reclamações. 92% entre 2024 e 2025 lá na ouvidoria. Jorge Talmon chega ao vivo aqui para explicar se essas reclamações geram algum tipo de solução. E quando a gente fala em problema, a gente está falando, na verdade, de humilhação, né, Jorge? São problemas que de tanto tempo que passam sem serem resolvidos forçam as pessoas a, por exemplo, buscar um advogado. E dá para dizer que qualquer pessoa que hoje, na nossa região, ficar em frente a uma agência do INSS, né, que tem lá escrito assim, Previdência Social, ela vai encontrar pessoas necessitadas, que estão naquele lugar portando seus documentos, muitas vezes com a ligação ativa do 135 tentando reagendar atendimento. Gente com cadeira de rodas, muletas, que passa, ou como hoje vimos com o Ricardo Custódio, repórter cinematográfico nessa reportagem, uma senhora com um cilindro de oxigênio que não consegue o que precisa. Acompanhe na reportagem. Supermercados Pague Menos. Sua Páscoa começa no Pague Menos. Agência da Previdência Social, centro de Campinas. Muitos saem daqui se sentindo desrespeitados. A Cleonice depende de um cilindro de oxigênio para respirar. Tenta afastamento pelo INSS há 3 anos, sem sucesso. Doído, a gente depende dos outros, sempre dependendo dos outros. E agora alegou que está faltando documento.
carteira, gente, a primeira vez que a gente vem, se a gente não trouxer documentação, eles não atendem. Outra hora eu venho na perícia, eles falam que não veio. Vai passando, passa 15 dias, passa meses e meses, a gente volta, marca outra perícia e não resolvem nada. Cada vez é uma humilhação pior. Como o atendimento de hoje não deu certo, a filha, já na saída, estava ligando para o telefone 135 para agendar uma próxima tentativa. No momento em que a gente conversava, a ligação já passava de meia hora de espera. É uma falta de respeito das pessoas que trabalham ali. Tem que ser pelo aplicativo, mas eu estou dentro da agência, ou pelo telefone esperando 30 minutos, uma coisa que eles poderiam marcar ali o agendamento. Mas eles nem olham pra gente, eles nem vê. Assim, tem um monte de documento, um monte de prontuário, laudo, e já faz desde 2022 que a gente está nessa briga com o INSS. E ela é uma pessoa que depende da gente, do oxigênio, depende para estar trazendo ela aqui. Ela não tem nem condições de vir sozinha, então essa é a humilhação. E sempre está protelando, ou falta uma coisa ou falta outra. A gente quer o que é de direito dela e a gente sabe que ela tem esse direito, porque ela trabalhou por isso. Há poucos dias, também em frente à agência do INSS em Campinas, a equipe da repórter Ellen Sacconi ouviu uma segurada aos prantos devido ao atendimento que recebeu. Eu fiquei muito nervosa. Se o médico tá falando lá no papel, no laudo, e o exame também consta que você é incapacitada para trabalhar, você tem que receber seus direitos, mesmo você sendo nova ou você sendo mais velha. Eu só quero meu direito da minha aposentadoria, como eu quero o direito que as pessoas também tenham. Você tem o laudo do seu médico? Eu tenho o laudo do meu médico especificando que eu não posso trabalhar, que eu sou incapacitada de trabalhar. Quando se apresentou para a perita, o que ela falou? Que não tem nada a ver e que eu não posso me aposentar. Quando um contribuinte do INSS tem alguma dificuldade para conseguir um agendamento para perícia, aposentadoria, benefício social, os funcionários costumam orientar a fazer sempre uma reclamação junto à ouvidoria. Dados obtidos através da produção da EPTV pela Lei de Acesso à Informação mostram que ao longo de apenas um ano, nas 5 maiores cidades da nossa região, o número de queixas nesse canal do INSS quase dobrou. Em 2024, foram 2.157 reclamações. No ano passado, um salto, 4.157, crescimento de 92,7%. Agora, observe a quantidade de queixas nas 5 maiores cidades ao longo dos últimos 5 anos. Campinas, mais de 6.200. Piracicaba, 2.345. Sumaré passou de 1.250. Limeira, mais de 1.000. E Indaiatuba, 991. Total dessas reclamações, 11.875. Infelizmente é comum a gente encontrar segurados que dizem ter passado por situações de constrangimento. Tinha acabado de colocar a prótese, né? E com a prótese você não pode agachar. E a perita, sabendo disso, com todos os exames lá, todo o comprovante, ela ficou pedindo para me agachar. Ela, como médica, como perita, ela sabe que eu não posso fazer isso e ela pede. E se a gente fala não para um perito, eles podem dizer que a gente não está seguindo a ordem deles. Eu penso assim. E como perito, eu tenho visto, meu esposo também já passou por constrangimento na perícia. Então, assim, eu tenho visto que nessa parte da perícia, eles às vezes constrangem sim. Segundo esta advogada especializada em direito previdenciário, o INSS vive uma fase de poucos funcionários e um excesso de reclamações. O volume de demandas aumentou e, consequentemente, servidores que são aposentados, exonerados por qualquer motivo ou qualquer outra situação, saem do instituto, né, deixam de trabalhar e você não tem peças de reposição. Então, o grande gargalo é alta demanda com deficiência de servidores para fazer as análises. E ainda assim, quando acontecem as análises, há casos de erros absurdos, muito simples, que o servidor deveria observar e não observou, como, por exemplo, um período que consta na carteira de um segurado, que não está, eventualmente, dentro do sistema do INSS e ele deixa de computar esse período no momento da aposentadoria. Até pedir a ajuda da advogada, seu Elcio também passou por muitas idas e vindas nas agências do INSS. É uma luta, porque é um direito nosso que é protelado. Nós somos colocados como
no segundo plano. Como se a gente estivesse fazendo um favor para o INSS. E, na verdade, eu contribuí com 38 anos, né? Uma vida toda de contribuição. Basicamente, todo atendimento presencial tem que ser agendado. Então, às vezes, uma pessoa que já está com uma dificuldade, porque não está recebendo benefício e precisando do dinheiro, vai ter esse deslocamento, vai ter um custo e vai chegar lá e não vai conseguir a informação que precisa. Então, telefone sempre é a primeira orientação, para depois, efetivamente, se conseguir um agendamento, aí sim ir presencialmente até a agência. Tem que mudar muita coisa, muita coisa. A primeira coisa é a gestão daqui. A produção da EPTV fez um pedido novo de informações ao INSS para que ele explicasse essa alta no número de reclamações aqui nas maiores cidades da região de Campinas, também Piracicaba, que está entre a listagem que repassamos para vocês, onde houve alta nesse número de queixas através da ouvidoria. Também repassamos os nomes das pessoas que deram entrevista nesta reportagem para saber com o INSS o que está acontecendo. Até o momento, ainda não recebemos resposta. O INSS pediu um tempo para fazer levantamento de informações. Sobre como reduzir os danos aí nessa relação com o INSS, gente, não tem, infelizmente, uma resposta boa, nem um segredo. É monitorar se você tem alguma perícia, algum agendamento presencial, tentar sempre ligar para o 135, passar por toda aquela espera para ver se pelo menos o seu atendimento está confirmado, para você não se deslocar para uma agência sem necessidade, gastando dinheiro à toa. Jonathan Morel. Muito obrigado, Jorge. Valeu demais aí por trazer aí todas as orientações, informações desse